Olá pessoal, muito bom dia, boa tarde ou boa noite aonde você estiver. Olha, eu vou dar uma palavrinha aqui para ver se vocês acordam. E eu quero conter-me para não transparecer que eu sou uma pessoa ignorante. É a minha maneira de expressar, o meu tom de voz às vezes, mas muitas vezes eu estou mesmo com raiva. Porque quando os empresários ou os estelionatários, os malandros da fé, da teologia, da igreja, não os membros, mas os seus líderes, pastores, bispos, missionários, presbíteros, evangelistas, diáconos, profetas, padres, quando eles são rebatidos, quando eles são contestados, ali mesmo, publicamente, em cima do tal altar, eles revidam de forma truculenta, agressiva, envolve o nome de Deus, Jesus, chamando-nos de diabos, de demônios, de ateus, de hereges, de apóstatas, praguejam, amaldiçoam a nossa vida. Porque o único recurso que eles têm, ao contrário do que deveriam ter para se defender, seria a inteligência, a intelectualidade, o estudo, a calma, a parcimônia, como está escrito em uma carta no Novo Testamento, que nós devemos ter, a nossa palavra, ela deve ser temperada, sabe? E saber manejar bem a espada, a verdade, a palavra, saber responder e ser brando para com todos. Mas isso não acontece. Tudo está avacalhado hoje. Então, assim, não adianta os pastores e os grupos do Facebook, pentecostais, pentecostal Zona Sul, pentecostal do Brasil, pentecostal da China, do raio que o parta, não adianta vocês ficarem fazendo a osmose da sugestão, da hipnose, não é? Ir lá fazendo a cabeça do povo, dos membros, os pastores, os obreiros, as obreiras. Olha, vai lá e dá spam na página desse bem aí, desse judeu maldito, desse judeu que nega Jesus. Não é nada disso. O que eu mais quero, evangélico, é que você realmente se liberte do engano, da mentira, da manipulação, da doutrinação e do que fazem com você. Por isso, eu quero começar essa live hoje falando o seguinte: duas situações aqui no Brasil, foram inúmeras, foram várias, mas eu quero citar duas que aconteceram aqui no Brasil. Por exemplo, pessoas que julgaram os outros, julgaram muito os outros e acabaram pagando com a própria palavra, com a própria língua, não é? Com todo respeito eu estou falando isso. Julgou e agora estão sendo julgados. Um já foi julgado, não é? Eu vejo dois eventos aqui no Brasil que contradizem os ensinos de Deus. Nestes falsos pastores do Brasil. Fora do Brasil tem milhares, Benihim e tantos outros aí, não é? Bom, primeiro, o falecido, entre aspas, missionário Davi de Oliveira Miranda, que disse ainda vivo, não é? Que o Espírito Santo havia revelado, ou melhor, dito a ele, né? Olha a intimidade, o grau de intimidade do homem que o Espírito Santo falava com ele, não é? O santo profeta da Deus e amor, que aquelas irmãos que saíssem da igreja pentecostal Deus e amor, eles iriam ficar doentes e iriam morrer. Vocês vão ver o vídeo aí que eu vou passar o som, tá bom? Eu lembro muito bem quando ele disse: aqueles irmãos que saíram da igreja, fique esperto, o Espírito de Deus me revelou. Olha o apelo por causa do medo das igrejas progressistas e liberais como Renascer, Universal, Mundial, com tantos milagres psicossomáticos, com tantos milagres de atores pagos ali, não é? Enfim, não que não haja milagre real, verdadeiro, mas o milagre não significa que ali tem Deus, que você está salvo, que Jesus está ali, que o Espírito de Deus está ali. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem uma live minha que eu falo muito bem sobre isso no meu canal do YouTube.
O fato de haver milagre, cura, ressurreição de morto, não significa que Deus está ali. Ok? Vou mostrar aqui um texto daqui a pouco que eu vou ler para vocês, vocês vão saber o porquê que isso de fato não respalda, não tem a assinatura divina da presença do Eterno, da presença de Jesus ou do Espírito Santo, de santidade ali nesse lugar. Então vamos lá. Né? Ele disse que as pessoas que saíssem da igreja iriam morrer. Quando foi que ele disse isso? Em aproximadamente dezembro de 2013 a janeiro de 2014, se não me engano, o então profeta da Deus de Amor, aclamado e idolatrado, o Davi Miranda, disse que quem saísse da igreja Deus de Amor iria morrer, não é? Mas em 2015, né, as ameaças, o poder da comunicação em massa que ele tem só com o pessoal da Deus de Amor, não é? Veio contra ele. Ele profetizou a sua própria morte. Quem saísse da Deus de Amor iria morrer. Porque é subentendido que quem está na Deus de Amor, uma igreja ultraconservadora, né, está no lugar mais santo da terra, do Brasil e do mundo. As outras igrejas são mundanas, como diz o Davi Miranda. Entretanto, quem estava em pecado, quem saísse da igreja de Deus de Amor para ir para a Assembleia Presbiteriana, qualquer outra igreja, né, iria pegar uma doença e iria morrer. Então quer dizer que Deus não respeita o livre-arbítrio de ninguém. Ninguém pode decidir sair de uma denominação, de um CNPJ e de uma empresa que arrecadou milhões e milhões de reais, de dólares, e que tem patrimônios no mundo inteiro. Ok? Mas não pode sair. Sair morre. É ameaça, é o apelo, é o medo de perder os seus membros. Eu não vou usar nem membro, nem crentes, nem evangélicos, mas os seus reais patrocinadores e mantenedores de sua fortuna. Então ele jogou esse chaveco aí, essa palavra, atribuindo ao Espírito Santo que falava com ele. Mas, no entanto, em 2015, 21 de fevereiro de 2015, quem pagou pela profecia foi ele mesmo. Vocês vão entender o porquê que aconteceu isso. Dá só uma olhada no vídeo, depois a gente volta falando sobre esse evento do Davi Miranda. Por isso que vou falar sobre não julgar, essas coisas daqui a pouquinho. Tá bom? Vamos ver aqui o vídeo. Então, pessoal, presta bem atenção agora nesta gravação que bombou em todas as redes sociais, lá através da rádio que ele tem, lá, não é? Da Deus é Amor, não é? O programa Voz da Libertação, as transmissões, Morada do Sol, aquela coisa, Brasil, América Latina. Olha o recado que o santo, o profeta, já falecido, missionário Davi Miranda, deu para a sua igreja e atribuiu essa aberração a Deus. Escuta aí, para você ver. Dá só uma olhadinha nisso aqui, ó. Quero que você escuta. Quero falar com aqueles irmãos e irmãs que eram da igreja Deus e Amor, que aceitaram Jesus na igreja Deus e Amor. O Divino Espírito Santo está me revelando. Vocês que foram Presta atenção que está dizendo que o Divino Espírito Santo está revelando para ele que os coitadinhos, né, os escravizados, os que foram doutrinados, bitolados na sua doutrina louca, na sua doutrina fundamentalista, na sua doutrina meia jihadista, um talibã do cristianismo. Não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo, não pode ouvir outro programa, não pode televisão, não pode raspar a perna, não pode pintar o cabelo, não pode cortar o cabelo, não pode usar maquiagem, não pode fazer nada, não é? Só pode o que ele quer que as pessoas, o que ele queria que as pessoas fizessem, que tem um regulamento chamado RI lá, não é? E a esposa dele ainda luta até hoje com suas filhas. Desculpa, aqui não quero causar perjúrio, não quero causar injúria, calúnia e difamação, mas são os escândalos que vem à mídia, de lá de dentro, eles mesmos se expõem, a filha, o filho, enfim, com tantos escândalos, não é? Então, fica meio esquisito colocar tanto rigor para os membros e fazer tudo ao contrário. Pregar contra o mundo e viver o mundão, o sambalelê,
lá no Que Pode Tudo, por trás das cortinas e bastidores da família Miranda, não é? Mas olha só, ele diz que, ele está dizendo que o Espírito Santo revelou isso para ele, essa aberração, contradizendo Ezequiel 18, que diz que Deus não tem prazer nem na morte de um ímpio, nem na morte de uma pessoa ruim ou de uma pessoa pecadora, uma pessoa brava, uma pessoa irada, não é? Deus deseja que antes ele se converta e se arrependa do seu mau caminho. Presta bem atenção. Contradizendo Ezequiel 18, ele diz que Deus falou isso para ele. Que Deus que falou isso para ele? Que Espírito Santo é esse que diz que vai adoecer e vai matar quem sair de uma denominação, um CNPJ? Você acredita que isso foi de Deus? Evangélico, me perdoe, você me desculpa. Vamos ver então o que o Davi Miranda está falando. Ustedes que fueron a otra iglesia estão doentes, enfermos, e vocês vão morrer. E ustedes van a morir. Prepara para encontrar com a morte. Prepare-se para encontrar-se com a morte. Quem te revela o Espírito Santo. Quem te revela é o Espírito Santo. Porque você prometeu que nunca deixaria a igreja Deus e amor. A Bíblia diz que é melhor não prometermos. A Bíblia diz que é melhor que não prometamos. Porque prometermos e não cumprirmos. É que prometamos e não cumplamos. O Espírito Santo também revelando agora. O Espírito Santo me revela agora. Esta oração que fizemos. Esta oração que hicimos. O povo aceitando Jesus. O povo aceitando a Jesus. Que todos vocês que foram para outro ministério. Que todos os que foram outro ministério. Vocês também não vão durar muitos dias mais. O engraçado é que as notícias que nós temos desde 1900 bolinha, não é? Desde a década de 80, de 90, é que os seus filhos sempre andaram em pecado. Segundo falavam, eu não estou afirmando aqui, não é? Pecado, segundo a ótica evangélica, ultra radical, não é? Envolvido com homossexualidade. Casado aqui e com homossexual em Nova York. Depois, envolvido com cocaína, tráfico de drogas. Como muitas pessoas do Lausanne, na região do Lausanne Paulista, Zona Norte, que essa família toda da Serra da Cantareira, Parque Petrópolis, lá das mansões. Então, sempre vai lá, ou ia buscar cocaína, não é? Para usar. Um dos netos em festas, bebendo bebida alcoólica, chapando o coco, assistindo futebol, camisa do time, boné virado, andando de skate às noites na Zona Norte. Isso, coitado do jovem, do garoto, que quer andar de skate, bermuda, regata, boné, colocar uma camisa de São Paulo, do Corinthians, do Palmeiras. Coitado, ele é trucidado na disciplina, no banco, é afastado, enfim, né? É humilhado, porque está com o mundão na cabeça. Mas os netos, os filhos podem. Sem contar com as mulheres, né? Os casos de mulheres e irmãs que o outro filho dele também se envolveu com vários escândalos aí. E o último escândalo, agora acho que da Leia ou da Débora, não é? Com aquelas coisas todas. A questão é que essas pessoas, elas querem trazer uma religião, querem transformar as pessoas em deuses, querem transformar as pessoas em seres impecáveis, esquecendo-se da humanidade, do entretenimento, dos prazeres, do corpo, da carne que Deus deu para cada ser humano viver e sentir. Mas eles não, eles são jihadistas, eles são de um talibã terrível, que a pessoa não pode nada, não é? Tem que viver como se estivesse morta para os sentimentos que o próprio Deus colocou dentro dela. Por isso que dá essas coisas aí, esses escândalos, essas coisas meio de louco, quando não aguentam mais, acabam explodindo lá a panela clock e fazendo coisas. Agora aí está dizendo que vão adoecer, vão morrer quem sair da igreja. Você acredita que isso é de Deus? Continua ouvindo. Se você não voltar para a igreja Deus e Amor, vai morrer com esta enfermidade e com grande desespero. Que a Bíblia diz que é melhor não prometermos. Diz o Senhor, é melhor não prometermos do que prometermos e não cumprirmos. Lembre que o Espírito Santo está revelando agora que você... Mais uma vez, ele é assertivo, ele é incisivo em dizer que o Espírito Santo está revelando um besterol desse que só na cabeça dele e na cabeça dos sequelados, bitolados, fanatizados do povo de Deus Amor
é que entra uma ideia absurda dessa e o Espírito Santo revelando isso para ele. E eu tenho certeza que nunca foi Espírito Santo coisa nenhuma, mas foi a mente do próprio Davi Miranda, não é? Como de muitos de sua época, né, das fundações, 1960, 1940, 1950, 1900 bolinha, que começaram com essas ideias tradicionais, fundamentalistas, sistemáticas, não é? Que pegavam pesado, não é? Dando uma interpretação completamente errada e equivocada sobre a palavra hebraica da raiz rat, que quer dizer ret, pecado, que é errar o alvo. Não é nada dessa conjuntura, desse ABCD, desse regulamento interno, dessa cartilha que eles criaram, isso é pecado, isso é pecado, isso é pecado. Nada a ver uma coisa com a outra. Por isso que muitos acabam em sanatórios, no Juquiri, aí loucos e doidos, falando sozinhos, gritando com o banco, pregando pro poste, enfim, é uma coisa bem doentia. Mas olha lá, continua ouvindo aí o ex-missionário Davi Miranda. Prometeu que nunca deixaria a igreja Deus e Amor. Então guarda esta palavra. Se você não voltar, não muito depois destes dias, você vai morrer. Vai perecer, porque o Espírito Santo, se não voltar para a denominação, para o CNPJ, se não voltar a dar dízimos, ofertas, votos, sacrifícios, comprar disquinho de oração, comprar os discos de Leia e Débora, se não voltar a cumprir os votos, não é? A reunião Santos dos Santos, 50 pau que tem que pagar, enfim, essas coisas. Se não voltar a dar dinheiro, ele está ameaçando, dizendo que Deus diz que as pessoas vão adoecer e vão morrer. Já não suporta tanta falsidade de pessoas que prometem e não cumprem. O engraçado é que esse julgamento serve só para o povo. Eu vou mostrar o vídeo depois aqui, como ele foi infiel, como ele não cumpriu absolutamente nada do que ele exigia do povo, como disse Jesus em relação aos fariseus, não é? Colocam peso, julgos e cargas sobre o povo e não carregam nada no seu dedo mindinho, não é verdade? E depois eu vou mostrar para vocês como esse homem foi hipócrita na sua fé. Os membros da Deus e Amor podem ficar chocados, ofendidos, e a família. Mas a família sabe o que eu estou falando. Do escândalo que veio, né? 30 e poucos anos, se não me engano, de adultério dele mesmo, o Davi Miranda, não é? Com uma irmã da igreja, não é? Que teve uma filha com ela, traindo aí a sua esposa, não é? E tendo uma filha, e a filha trabalhando para eles, para a igreja, na Fundação Reviver. Para você ver, filha dele, a que mais é a cara, é a cópia dele, eu vou te mostrar aqui depois. Ok? Vamos lá ver. Aí isso aí, Deus não condena ele, o Espírito Santo não revelou para ele, não para filho, não revelou para ninguém, para nenhum membro, para nenhum profeta. Por isso fica a minha pergunta, onde está o Espírito Santo nessa igreja? Que não revela os pecados dos líderes, dos pastores, né? Inclusive do seu fundador. Melhor não prometermos, diz a palavra, que prometermos e não cumprirmos. E vocês prometeram ser fiel a Deus, na igreja Deus e Amor, e não tem cumprido esta fidelidade. Foram para outras igrejas do mundo, dos falsos profetas, das doutrinas do diabo, por causa da televisão, por causa do mundanismo, e por isso o Espírito Santo não suporta mais. Lembra quando Safira e seu esposo mentiram para os apóstolos, não cumpriram o que eles prometeram. Eles morreram. O Espírito Santo revelou a Pedro. Vocês não estão mentindo ao homem, mas a Deus. Estão mentindo não ao homem, mas ao Espírito Santo. Por isso, olha o peso da palavra dele, a sugestão, a imposição, a hipnotização para colocar medo nessas pessoas simples, humildes, que não têm estudo, não têm faculdade, não têm curso, não estudam a Bíblia, os textos, os contextos, semântica, exegese, hermenêutica, não é? Ele lidava e dominava as pessoas, o gado,
através do medo, esse pânico que ele colocava. Por isso que talvez ele tenha pagado um preço muito alto, não é? Ameaçando as pessoas de morte, não é? Em nome de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Tanto Safira como o esposo dela morreram na mesma hora, porque não pode se mentir ao Espírito Santo, que é o nosso Consolador, que faz tudo por nós para sermos abençoados, curados e vitoriosos. Vocês também, meus irmãos, sejam fiéis. Oraram comigo agora prometendo que eu nunca deixaria esta igreja. Se for para outra igreja, eles que dizem que é crente, vocês devem ficar doentes, como muitos outros estão nos ouvindo, estão doentes, e vão perecer. Então, firme conosco para não perecer, que Jesus está perto de vir nos buscar, aí nós subimos triunfante para o seu reino, porque o Espírito Santo é que vai nos arrebatar ao encontro de Jesus Cristo. Bom, agora eu vou exibir essa matéria e vocês irão ver, não é? Que em menos de um ano, praticamente, um ano e meio, a profecia do Davi Miranda, a mentira da profecia, não é? Ela se cumpriu, mas ela não se cumpriu na vida de nenhum membro da Deus e Amor que estava saindo da Deus e Amor e indo para outra igreja, conforme ele disse. Se cumpriu nele mesmo. Ele mesmo veio a óbito. Ele mesmo veio a falecer em 21 de fevereiro de 2015. Por que será que ele veio a falecer? Eu não quero bancar o Deus aqui, o dono da verdade, e julgar a morte de uma pessoa. E nem tampouco estou feliz e fiquei feliz com a morte de um ser humano. Mas está escrito que com Deus não se brinca, correto? E isso ele fez o tempo inteiro da sua vida. Quer você acredite ou não, aceite ou não. Eu sei que muitas pessoas foram maltratadas, pisadas, humilhadas, a gritos, abaixo de tratamento como cachorros, como pobres, ex-obreiros, duas senhoras vizinhas da minha mãe, que foram por 30 anos obreiras dele na sede mundial, não é? Quando nem havia o Templo da Glória ainda, eles as tratavam como lesas, idiotas, burras, vagarosas, lerdas, em relação aos envelopes. Então não era essa doçura, não era esse profeta, não era esse homem tão cândido, tão amoroso, como Jesus disse, vinde a mim, vinde a mim, aprendi de mim que sou manso e humilde de coração. Não era manso, não era humilde de coração. Sinto muito a família, era um ditador para o seu público, para o seu povo, para os seus fiéis. Não é? Era um fanatizador. Mas ele disse, em meados de 2013, 2014, que o Espírito Santo revelou para ele e disse que quem saísse da Deus é Amor iria ficar doente, iria morrer. Porém, em fevereiro de 2015, olha só o que acontece com o Davi Miranda. Dá a entender que quem esteve sempre desviado de Deus, do Espírito Santo, da sã doutrina, não é? Quem teve uma filha e mentiu para a família durante 30 anos, cometeu um adultério com uma irmã da igreja, foi ele mesmo, que você vai ver na próxima matéria. Veja essa matéria aí. Fique esperto com o que você fala e julgue as pessoas. Miranda está sendo velado na sede da Igreja Pentecostal Deus é Amor, em São Paulo. Ele morreu no sábado, vítima de infarto. O templo na Avenida do Estado, onde o velório está sendo realizado, tem capacidade para 60 mil pessoas. Davi Miranda fundou a igreja em 1962. Hoje, a Deus é Amor tem mais de 11 mil igrejas espalhadas em todo o Brasil e está em mais de 130 países. O missionário Davi Miranda tinha 79 anos e deixa a esposa Eleni Miranda e 4 filhos. O velório vai se estender até o meio-dia de amanhã. Bom, então vocês viram aí, não é? Não vale a pena você ser hipócrita, você fingir que você é santo, que você é homem de Deus. Não vale a pena inventar
mensagens ou recados da espiritualidade, enganar as pessoas. Não vale a pena ser oportunista do cargo, da estrutura, do palco, da fama, de rádio, televisão, e abusar da fé, da inocência dos membros da igreja, trazendo um recado absurdo desse, que Deus revelou, que quem saísse da Deus é amor, iria morrer. O primeiro a morrer com a falsa mentira, com o falso recado, com a falsa profecia, brincando com Deus, foi ele mesmo, o ex-missionário, agora falecido, Davi Miranda. Mas o que será que teria levado tudo isso? Não é? Agora eu vou te mostrar a real vida que levava o chefão da Deus é Amor, que humilhou, torturou com as suas doutrinas, com seus regulamentos, punindo, colocando no banco, expulsando, tirando o cargo, não dando oportunidade, fazendo o diabo a quatro, castigando pastores, membros, obreiros, obreiras, jovens, adolescentes, por causa de coisas pequenas, coisas bestas, que não tem nada a ver com pecado. Mas segundo o regulamento da Deus de Amor, era pecado. Se visse alguém de bermuda, era punição. Se visse alguém de bigode, era punição. Se visse alguém com televisão em casa, era punição. Se visse alguém ouvindo outra rádio, era punição. Se visse alguém de barba, era punição. Se a irmã pintasse o cabelo, era punição. Uma série de coisas, não é? E agora veja o que ele fez durante 30 anos, em que a sua própria filha desabafa com o pastor Caio Fábio no programa. Dá só uma olhada, a filha dele fora do casamento, de 30 e poucos anos, sem que a família dele soubesse. Eleni, Leia, Débora, Davi e o outro filho dele, os netos, soubesse, não é? Do adultério cometido por ele. Veja só, dá uma olhada nessa reportagem.